Graça e paz, irmãos, amém? Amém, igreja. Que bom estarmos aqui nesse culto nosso, ao nosso Deus, cantando, louvando o nome dEle e tendo momentos especiais como assim nós já temos vivido aqui. Muito bom estarmos aqui. Estamos aqui agora nesse momento para esse tempo especial da Palavra de Deus conosco, da Palavra de Deus nos ministrar, falar aos nossos corações. E nós seguimos aqui hoje, então, com o nosso mês de julho de 2021, no qual nós temos conversado sobre igreja. Igreja é um tema que recorrentemente nós voltamos, nós revisitamos, não é? Porque a igreja é esse conglomerado de pessoas que participa de uma causa, de um olhar, de um só horizonte, e por isso ele é sempre muito notório, muito digno da nossa atenção. Em outubro do ano passado, nós já tivemos um mês dedicado a pensar a igreja, a família, e nesse mês nós então voltamos a pensar, a olhar, a prestar a nossa atenção sobre esse tema tão importante. Nós estamos aqui falando sobre igreja, começamos hoje uma EBD também que vai falar sobre igreja também, e como é importante nós termos esse olhar, esses momentos e aprendermos o que há do Senhor para nós. Aqui, no domingo à noite, esse mês, pensando em igreja, nós temos pensado sobre unidade em várias expressões, não é? Primeiro domingo nós tivemos o pastor Bruno pregando aqui sobre igreja, uma só fé, não é? Esse louvor que nós acabamos de cantar, ele falou sobre todas essas expressões que nós estamos vendo esse mês, vivendo e aprendendo esse mês, não é? O pastor Bruno, então, ele comentou sobre igreja, uma só fé. Na semana passada, o pastor Cristiano pregou aqui sobre igreja, um só corpo, e na semana que vem, então, o pastor Júnior encerrará a série falando de uma só família. Mas hoje nós estamos aqui para pensar um pouco, olhar para esse tema de sermos um só rebanho, não é? Pensar a unidade da igreja sobre várias expressões distintas. Hoje nós conversaremos sobre igreja do Senhor, um só rebanho. Feche os seus olhos, vamos orar, amém? Pai, nós estamos felizes de estarmos aqui na Tua casa celebrando o Teu nome, celebrando o Teu nome com as nossas vidas, que são o culto que nós prestamos ao Senhor. E aqui juntos nós nos reunimos, ó Deus, para agradá-lo, ó Pai, com esses louvores, com essas letras que tocam o nosso ser e pelas quais nós louvamos e adoramos o Teu nome. Mas esse é um tempo do Senhor falar conosco, que use a minha vida, que eu continue sendo impactado dentro daquilo que o Senhor me levou a entender no preparo, e que o Teu Espírito ministre a todos os nossos corações aqui nessa noite. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, nós vamos olhar então esse tema aqui hoje, prestando atenção sobre um recorte de texto lá de João 10, Evangelho de João, capítulo 10. Eu convido você para que abra a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, em João 10. João 10, eu vou ler aqui dos versículos 14 a 16, que são os versículos que conhecidamente fala dessa menção de Jesus, de um só rebanho. João 10, de 14 a 16, que diz assim, Jesus dizendo, nós lendo aqui as palavras de Jesus: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá então um só rebanho e um só pastor. O que nós podemos entender aqui desse contexto dessa passagem para começar então esse nosso tempo aqui nessa noite, não é? Primeiramente, todas as vezes que a gente vem ao Evangelho de João, nós sempre precisamos nos recobrar e prestar atenção, nos lembrar de que o Evangelho de João é aquele Evangelho que tem um tema principal, o tema de falar sobre Jesus como o Filho de Deus, o tema de falar sobre a divindade de Jesus.
Era Jesus na terra, mas não era apenas mais um homem entre tantos que habitavam ou que passou por aqui, mas era o próprio Filho de Deus encarnado que aqui estava. E é curioso, porque quando a gente pensa assim, puxa, um evangelho que se presta a esse foco, a gente pode às vezes até pensar assim, uau, atestar sobre a divindade de Jesus para quem? Para quem não conhece? Para os romanos daquele tempo, não é? Para povos que não tinham esse contato com o cristianismo, não é? A religião judaica, vamos dizer assim, de até então. Mas na verdade não, um dos grandes públicos focos para o qual o Evangelho de João ali vem contar sobre esse atestar da divindade de Jesus era para o próprio povo judeu. E olha aqui que interessante, não é? Lá em João 1,11, não é? Foi mencionado aqui hoje na EBD, inclusive esse versículo, não é? A gente já tem um versículo que faz um apontamento disto, quando João, evangelista, ele fala isso, né? Que Jesus ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Porque até em meio ao próprio povo judeu havia uma desconfiança muito grande de que se Jesus era mesmo o Filho de Deus ou não. E aí a gente se depara então com esse evangelho que ele tem muito essa tônica, esse tema de falar sobre Jesus como Filho de Deus. E a gente vai ver isso dentro de uma evolução natural do conteúdo do próprio Evangelho de João, não é? Se você folhear aí depois na sua casa, fazendo leitura devocional, você vai ver que, por exemplo, de João, lá desde o capítulo 1, a gente vai ver esse tema de falar de Jesus como Filho de Deus. E aqui, até para esse capítulo 10 aqui, a gente não está vendo nada diferente disso. Por quê? Porque a gente vê ali no capítulo 9 que Jesus ele cura um cego, e essa cura traz uma série de desdobramentos de pessoas questionando sobre Jesus, como foi aquela cura, se aquilo estava correto mesmo, se aquilo era realmente próprio daquele que se dizia o Filho de Deus, e a gente vê essa série de indagações, de perguntas feitas, de confrontos por pessoas da própria nação de Israel, vamos dizer assim, perseguindo mesmo Jesus, não é? Colocando em xeque a questão da sua divindade, do fato dele se afirmar como Filho de Deus, não é? E é em meio a esse contexto que Jesus vai vir aqui falar sobre esta ilustração de rebanho, não é? E puxa vida, por que Jesus então para aqui no capítulo 10 de João para tratar sobre o seu povo, sobre o seu relacionamento, ilustrando acerca de rebanho, não é? Primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui com você é que essa realidade de rebanho, ali para quem morava na Palestina naquele tempo, era uma realidade desde sempre muito natural, não é? Hoje não é, por exemplo, o nosso contexto. Você não veio, por exemplo, para a igreja e não passou por ninguém conduzindo uma manada, não é? De ovelhas, de gado, de qualquer coisa que seja. Não faz parte da nossa cultura, não é? Mas naquele tempo, para quem Jesus estava discursando e falando aqui, o que está acontecendo e desenrolando no capítulo 10, isso era uma coisa muito natural. Quando o povo foi lá tomar a posse da sua terra ali, a promessa que havia e era dita sobre aquela terra é que era uma terra que manava leite, mel. E por quê? Porque brotava leite da terra? Não, porque era uma terra própria para o cultivo pastoril. A gente tem no Antigo Testamento, por exemplo, o Salmo 23, que vem falar sobre essa atividade do pastor que pastoreia as ovelhas pelos montes e tudo mais. Então, para o povo aqui que morava nesse contexto e tudo mais, você falar de rebanho, você falar de esse tipo de experiência era algo muito natural, muito particular para eles. Eles entendiam muito bem disso, não é? E por que rebanho também? Porque de alguma forma Jesus ele queria falar sobre essa experiência das pessoas em meio a estarem juntas, né, buscando o reino de Deus, vamos dizer assim, essa ideia de conglomerado mesmo, mas enfim, Jesus está falando de rebanho, mas não é de qualquer rebanho, não é? É específico. No capítulo 10 a gente vai ver isso, que Jesus está falando sobre ovelhas, não é? É um rebanho de ovelhas, e Jesus está usando esses elementos aqui de construção, justamente por quê? Porque na experiência do rebanho das ovelhas, estava ali algo a ser muito aproveitável para aquele povo que estava ouvindo Jesus ali, para falar sobre essa questão de liderança e liderados. Por quê? E por que Jesus usa
esse tema aqui? Porque era exatamente isso que estava sendo colocado em questão para ele. A liderança de Jesus, ele caminhando como filho de Deus, ele estava sendo confrontado exatamente nessa medida. E ali, em meio àquele público, a gente vai ver que havia Jesus, haviam os liderados de Jesus, ou seja, aqueles que estavam ali em meio ao povo porque realmente queriam seguir a Jesus, queriam ouvir a Jesus, queriam presenciar o que Jesus estava de fato fazendo. Esses eram os liderados, mas estava quem estava ali meio que para ver o que ia acontecer, se Jesus era Jesus mesmo, se ele era o Messias igual ele dizia mesmo. Existia essa tensão sobre exatamente Jesus e o seu público ali, entre os que criam e os que não criam, não é? E aí Jesus ele vem para usar essa figura do rebanho, porque o rebanho de ovelhas, não é? Por quê? Porque a ovelha, ela é exatamente aquilo que pode representar perfeitamente o ser humano, a gente pode dizer assim, não é? A ovelha ela é frágil, a ovelha ela é dependente, a ovelha ela é vulnerável, ela é suscetível à liderança, a gente pode dizer assim, mas ela não é suscetível a qualquer liderança. Por mais que a ovelha ela seja tão frágil, tão pequena, tão meio que um animal quase que insignificante em termos, né? Mas ela, depois que ela definiu, por exemplo, quem é o pastor dela, acabou, ela não vai ouvir mais ninguém. A referência central e única dela é uma só e ponto final. Então a gente vê que um animal que ao mesmo tempo que ele é tão assim inofensivo, tranquilo, assim para muitos, até dentro de outras configurações do reino animal, a gente poderia dizer assim que um animal bobo, não, mas quando ela elege quem é o alfa dela, ela definiu e aquilo acabou, não é? Uma outra coisa, é nessa experiência do rebanho das ovelhas que a gente vai ver as figuras do aprisco e da pastagem, em que o aprisco representa o que? A proteção, e a pastagem representa o alimento, a sobrevivência que a ovelha precisa. Porque a ovelha ela precisa estar protegida dos animais ferozes, e o aprisco, o curral onde ela vai dormir é o lugar disso, mas só lá no curral não tem pasto para ela pastar, então ela precisa se alimentar também, não é? Então ela vai viver transitando esses dois ambientes. E quem é o pastor? O pastor é aquele que é o mentor dessa conexão entre um ambiente e o outro onde a ovelha está, não é? Então o pastor é esse que é responsável pelo trânsito das ovelhas entre aquele local que é a sua segurança e a sua fonte de alimento também. E Jesus então ele usa essa ilustração para contextualizar ele como o bom pastor, mesclando também figuras do relacionamento dele para com o Pai. Não é? Porque como nós lemos aí, Jesus está dizendo que, olha, as ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Então Jesus está traçando aqui linhas de relacionamento das quais existe entre ele e as suas ovelhas, tal qual a que existe entre ele e o Pai. E por que Jesus está fazendo isso aqui dessa forma exatamente? Porque Jesus estava sendo confrontado com relação à sua liderança, com relação a ser o Filho de Deus. É por isso que Jesus então estabelece essa ilustração como caminho dele dialogar com esse público que está ouvindo aqui, alguns simplesmente ouvindo mesmo, outros o confrontando. E aí eu vou desenvolver aqui com você em 3 pontos para a gente observar bem e tirar para nós aqui a aplicação que está para a gente aqui nessa noite. O primeiro elemento que eu quero observar com você é o elemento da voz, não é? É o elemento da voz, porque Jesus ele disse assim, olha, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Não é? Aqui a gente vê Jesus então tratando de uma unidade que é estabelecida por um vínculo de lados que se reconhecem. Existe uma ligação entre o lado e o outro, em que ambos os lados se reconhecem um ao outro. E qual que é o vínculo que Jesus estabelece como elo de reconhecimento entre eles? É a voz, não é? Vá para o começo do capítulo, acompanhe comigo os versículos de 1 a 5, em que Jesus diz assim, lá no começo do capítulo 10, Jesus diz, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz.
Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Não é? Então a gente vê algo muito interessante sendo destacado aqui como a voz, esse elemento de reconhecimento, de ligação, do estabelecimento da comunicação, do relacional que existe entre um lado e outro. E por que Jesus está abordando isso aqui? Porque ele está exatamente querendo tratar sobre judeus que estavam questionando a respeito de quem ele era, a respeito do reconhecer dele como filho de Deus de fato ou não. Não é? E o que Jesus está querendo dizer aqui é mais ou menos assim: olha, vocês arrogam de que vocês são do Pai, que vocês são de Deus, que vocês conhecem a Deus, que vocês sabem quem Deus é. Só que como que isso pode ser verdade na vida de vocês, sendo que eu conheço o Pai e o Pai me conhecem, e vocês dizem que conhecem o Pai, mas não me reconhecem? Como isso pode acontecer? Como vocês podem dizer que vocês estão na sintonia com Deus, sendo que vocês não me reconhecem, eu que sou o filho dele, que vim aqui para executar o seu querer aqui na terra? Não é? Eles não reconheciam do relacionamento que Jesus, tendo com o Pai, estava ali para ter a sua missão, o seu papel, a sua caminhada, o seu ministério. E é por isso que então Jesus usa esse exemplo do rebanho das ovelhas para distinguir essa questão do reconhecimento ou a falta do reconhecimento do seu pastoreio sobre as pessoas ali, sobre os judeus, não é? Porque Jesus ele veio para os seus. E os judeus eram o povo que, em tese, era para estar de braços abertos para receber o Messias e falar: uau, chegou o reino de Deus, vamos viver isso. Uau, Filho de Deus aqui, olha o Messias, olha o Cristo, Ele está no nosso meio. Era para eles ouvirem a voz de Jesus e falarem assim: uau, nós conhecemos o Pai, e aqui nós reconhecemos a voz do Pai por meio do Filho que chegou aqui. Mas esses caras, eles diziam que eles estavam ali com Deus, mas quando chegou Jesus, eles não reconheciam a Deus nas palavras de Jesus. E aí Jesus fala: opa, será que vocês são ovelhas mesmo? Não é? É essa provocação então que Jesus provoca. É esse o primeiro elemento que eu queria abrir aqui com vocês. O segundo deles é o elemento da porta, do bom pastor, não é? Como eu disse agora há pouco, a vida das ovelhas é essa vida que ela se mescla entre a segurança do aprisco e a alimentação nos campos, não é? Mas há um caminho, há um trajeto entre esses dois lados que é essencial para a vida das ovelhas. E aqui nesse trecho aqui que nós lemos aqui, que você acabou de ler comigo, a gente vê aqui que Jesus, representando aqui, figurando como o porteiro, não é, que ele disse, é aquele que abre a porta e leva as ovelhas para fora, porque elas precisam de alimento, porque elas necessitam de fato serem supridas, não é? E aí dá-se aquela sensação de assim: uau, se a ovelha ela está dentro do aprisco, dentro do curral, ela está segura, mas fora do aprisco, que sensação de segurança, de risco, não é? E é aí que Jesus quer falar sobre isso. Ele quer dizer: não, se o bom pastor de fato estiver ali. Por quê? Porque não se trata de um mercenário, de um assalariado, de um contratado, mas de fato do bom pastor, do dono das ovelhas. Leia comigo a partir do versículo 11, quando Jesus diz assim, no mesmo capítulo, versículo 11, Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo fazer uma distinção bem clara entre o que acontecia entre a figura do pastor, que era o dono das ovelhas, e aquele que só era um contratado para cuidar das ovelhas, não é?
Porque alguém lá que tivesse animais naquele tempo, na Palestina, ele poderia muito bem assim, olha, eu não posso cuidar desses animais, eu vou contratar um assalariado e vou botar esse aí para cuidar das ovelhas, e ele estar ali, porque era interessante ter uma fonte de renda, mas ele não era o dono das ovelhas. Então, por mais que ele estivesse ali por uma função, por um ordenado, por um salário, se aparecesse um animal muito feroz que estivesse ali para tragar muitas ovelhas, ele não ia ter o envolvimento pessoal de querer enfrentar aquele animal e brigar e lutar e querer proteger as ovelhas, porque ele não era o dono de fato daquelas ovelhas. Mas totalmente diferente quando o próprio dono dos animais era também o pastor que cuidava daquelas ovelhas. Então Jesus ele está entrando nesse pormenor aqui, por quê? Porque ali, no meio daquele povo que estava seguindo a Jesus, querendo ouvi-lo, dos que estavam confrontando a ele, tinham muitos líderes do povo judeu. Líderes que, em tese, lideravam o povo. Líderes que, em tese, pastoreavam o povo. Mas eram líderes que não estavam preocupados com o povo, não. Eles estavam preocupados só com a sua mera religiosidade, com o seu poder, com o seu status adquirido ali, que eles tinham e exerciam ali. Mas eles estavam ali como assalariados. Eles estavam ali como aqueles que assim, eu estou aqui porque de alguma forma está para eu estar aqui, mas eu estou aqui pleiteando o meu próprio interesse, assim como o assalariado está às vezes num dado local só pelo salário, muitas vezes, alguns, não é? Mas aí Jesus está querendo dizer, e nós lemos isso em 2 versículos, eu não sou assim. Porque tem caras aqui no meio desse público que estão me confrontando, que estão dizendo que eu não estou aqui em nome de Deus, que eu não estou fazendo a obra de Deus, que eu não estou liderando como eu deveria aqui de fato, não é? Mas são pessoas que estão na verdade só querendo me atacar porque eu estou aqui de fato representando a vontade de Deus. Mas não, eu sou o bom pastor, eu sou o dono das ovelhas. As ovelhas que estão aqui de fato são minhas, elas o são. Eu não sou como um mercenário que está aqui simplesmente pelos próprios interesses, jamais, mas eu sou os donos das ovelhas, eu as conheço pelo nome, elas ouvem a minha voz, e a partir daí eu cuido delas entre tudo aquilo que elas precisam, da proteção ao seu alimento. E aí Jesus ele fala sobre traços do bom pastor, nós vimos aqui, não é? Traços como ele dá a vida pelas ovelhas e ele conhece as ovelhas, ele as reconhece pelo nome, não é? E Jesus de fato, então, ele está falando sobre ali muitos que estavam ali meio que em nome de uma moral, de algo que talvez arrogando muito uma posição, atacando e confrontando Jesus. Mas, por exemplo, quando eles colocam algumas curas em xeque, eles não estão preocupados com relação a quem foi curado. Eles estão preocupados como aquilo aconteceu, buscando oportunidade para derrubar Jesus. Porque eles não estavam preocupados com a ovelha, eles não estavam preocupados com aquele que tinha alcançado a cura, com aquele que tinha experimentado algo tão benéfico para a sua vida, mas eles estavam preocupados com o seu próprio poder pessoal, não é? E Jesus está aqui a dizer, eu sou o bom pastor. Terceiro ponto de hoje que eu vou cobrir aqui para seguir para as nossas aplicações, um só rebanho, um só pastor. Versículo 16, Jesus diz, tenho outras ovelhas e é necessário que eu as conduza. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. O que Jesus está querendo dizer aqui? A gente pode tirar aqui de entendimento, não é? Havia ali um aprisco de ovelhas, haviam ali ovelhas que de fato estavam ouvindo a Jesus e estavam buscando a Jesus. Haviam ali em meio àquela multidão das pessoas que ouviam a Jesus, judeus fiéis sim, haviam os que creram, haviam os discípulos, mas também haviam outras ovelhas de Jesus que não estavam ali. Foi até algo que o pastor Júnior falou hoje, né, nesse sentido também, não é? Ovelhas que Jesus, ele diz que era necessário para que fossem alcançadas, porque já eram suas e de fato haveriam de fazer parte desse um só rebanho, não é? Tem outras ovelhas que não estão aqui, não é? E por que Jesus diz isso? Porque lá no versículo 29 desse mesmo capítulo, Jesus vai dizer que quanto às ovelhas que são dele, elas o são dele porque o Pai as deu para ele, não é?
então mesmo elas não estando ali, é necessário que ele as conduza. E Jesus fala assim, olha, ainda que existem ovelhas que são minhas e não estão aqui, elas deverão serem agregadas, elas deverão serem acrescentadas. E aqui é algo de muito bonito, porque Jesus está fazendo uma menção sobre a evolução natural que seria o reino de Deus e o surgimento da igreja. Jesus está falando, por exemplo, de eu e você, ovelha dele aqui. Olha como isso é lindo. Jesus, naquele tempo, ele poderia assim, a gente poderia aplicar da seguinte forma: um dia haverá o Leandro lá, daqui 2000 anos, ele é uma ovelha que é minha, porque o Pai me deu a ele, mas ele deverá ser agregado a esse único rebanho aqui. Jesus, ele está falando isso no sentido muito belo, muito amplo, porque Jesus sabia que em meio à multidão haviam ali ovelhas dele, e haveriam tantas outras de serem acrescentadas, mesmo em meio a tantos ali que queriam desacreditá-lo. E aí Jesus diz, e quanto a essas todas as ovelhas que haverão de ser, que são minhas e haverão de serem acrescentadas, elas ouvirão a minha voz, e na medida que elas venham ouvir a minha voz, elas me reconhecerão, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Não é? Na medida que elas ouvirem a voz do pastor, elas formariam então um só rebanho ao comando de um só pastor, não é? Um rebanho que é a igreja de Jesus, uma igreja que tem um só pastor, que é a pessoa do próprio Jesus Cristo. E Jesus então fala desse rebanho único, não é? Mas do qual esses judeus acusadores, esses líderes que estavam pleiteando só os seus próprios intentos pessoais, distante de Deus, não faziam parte, não é? Aplicando aqui para nós, irmãos, hoje, nessa noite, eu começo aqui seguindo numa ordem inversa da que eu apresentei os pontos aqui. Eu começo falando justamente sobre esse um só rebanho e um só pastor, trazendo para a gente aplicações aqui disso, não é? Nós devemos olhar à luz desse capítulo e desses pontos que nós vimos aqui, pensar que a igreja do Senhor Jesus, da qual nós estamos pensando e refletindo nesse mês, ela é um rebanho único, unificado. E aqui nós não estamos falando da igreja institucional, nós não estamos definindo e delimitando uma denominação, uma placa, mas nós estamos falando daquela igreja que representa o povo de Deus, as ovelhas de Jesus, as ovelhas que ouviram a Jesus e que atenderam ao chamado e que estão junto dele. E é a igreja que tem Jesus como seu pastor, como seu sumo pastor, que não se trata de um projeto, de uma constituição humana, mas algo espiritual, maior, eterno, não é? Do qual nós já podemos vir aqui, um único rebanho pastoreado pelo sumo pastor Jesus. Mas o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que nós devemos prestar atenção sim, é que nós estamos falando de um rebanho, é de um coletivo, não é de um singular, não é? E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esse conceito ele vai nos ajudar a entender muito bem algo que nós precisamos entender no nosso tempo. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão muito próximas de alguma certa forma fisicamente, mas se isolando cada vez mais dos seus próprios mundos. E essa é uma realidade que muitas vezes tem se atentado para adentrar cada vez mais a realidade da igreja. Sim. Infelizmente, sim, a experiência que nós temos chamado de se desigrejar, aquela experiência das pessoas às vezes olharem e falarem assim, será que vale a pena estar na igreja, viver a igreja, experimentar a igreja? De repente, eu esbarrei em várias pessoas, em algumas experiências, e a igreja, ela começa a se tornar algo do qual pessoas começam a desacreditar, não é? Ou pessoas muitas vezes vêm e têm algum certo nível de participação, mas não é algo do qual ela de fato deseja ou toma iniciativa de se envolver por completo, não é? E esse é um conceito que a gente precisa entender e se preocupar a respeito dele. Por que isso, meus irmãos? Porque a ovelha não sobrevive sozinha.
E se o pastor junta uma porção de ovelha e bota as ovelhas todas juntas, é porque é importante sim a manada, é importante sim que as ovelhas estejam aproximadas, é importante sim, é um fator de proteção para a ovelha também estar no meio de um monte de outras ovelhas. E é por isso que para o pastor, ele vê aquela que está desgarrada, o bom pastor ele vai buscar caminhos de falar para que ela escute a sua voz e ela volte ao ajuntamento, ela volte ao grupo, porque o grupo, a junção das pessoas, a junção das ovelhas é um local correto e de segurança para as ovelhas também, não é? A ovelha ela não sobrevive sozinha. Lá na parábola que Jesus também conta em Lucas 15, fala da ovelha perdida, não é? E conta que o quê? O pastor vai atrás da ovelha, porque a ovelha sozinha, ela não está bem, ela realmente está numa situação de crise, ela está numa situação de maior vulnerabilidade, e a ovelha, ela precisa estar no rebanho. A ovelha ela precisa fazer parte do rebanho único do Senhor Jesus, e isto inclui sim, estar junto das outras ovelhas. E aí eu vou te falar, é desafiador isso, Leandro? Com certeza é, porque hoje nós estamos vivendo os tempos pós-modernos de liquidez, de relacionamentos rasos, em que muitas vezes as pessoas começam a desacreditar da igreja, porque quando uma ovelha está no monte de outras ovelhas, isso não significa necessariamente que é a experiência mais confortável do mundo. Pensa num monte de ovelha tudo junta, você acha que não tem uma ovelha pisando no pé da outra ali? Não tem esbarrão, não tem empurrão? É claro que tem, mas ainda assim Jesus, o bom pastor, é aquele que fala assim, bota as ovelhas juntas, porque elas precisam uma das outras. E quando eu chamo sim um único rebanho, eu quero sim que as ovelhas estejam juntas. É por isso que nós lemos lá em Hebreus 10, 25, dizendo assim, irmãos, Paulo, queremos acreditar que seja Paulo, né, o autor de Hebreus, ele dizendo assim, irmãos, não deixem de congregar. É como se Paulo dissesse assim, Paulo ou outro escritor que seja, olha, ovelha, não deixa de estar junto das outras ovelhas, não é? E atenção que o versículo ele não diz assim, olha, não deixem de frequentar. A chamada do versículo não é essa. Porque eu quero chamar a tua atenção aqui, que o desigrejar-se não é só parar de ir à igreja. O desigrejar-se muitas vezes acontece dentro de uma própria igreja. Porque se você assume uma igreja em que você vai, e você participa, e você senta no banco e vai embora, e você não busca ali estar junto, de partilhar, de conversar, de dividir a vida, de se aproximar das outras ovelhas, não somente no sentido físico, mas no sentido de envolvimento, isso poderá sim, vai fazer falta para você sim, porque o bom pastor é aquele que arrebanha as ovelhas e bota elas todas juntas para cuidar delas em meio a um ambiente de coletividade sim. E isso é algo do qual nós devemos sim nos preocupar. E aqui fica uma provocação para nós, qual é o nível de decisão que nós temos tomado a respeito da nossa vida de ovelha? Nós temos de fato nos envolvido? Nós temos de fato assumido uma posição de estarmos junto das outras ovelhas, apesar disso não ser fácil, porque não é. Porque não é. O relacionamento, o convívio com pessoas não é fácil. Assim como você não é fácil para as outras pessoas também. Se alguém aqui acha que eu sou 100% legal, conversa um pouco com a Kelly depois do culto, que ela vai explicar um pouco para você. Ela vai dar uma ficha completa. Porque somos assim. Às vezes nós queremos um nível de perfeição das outras pessoas, como se nós não dessemos trabalho para ninguém. Mas o bom pastor, ele chega e fala assim, bota as ovelhas juntinhas, porque ali é o lugar bom para elas estarem. Não é? Elas precisam estar juntas. Eu quero lembrar com você que o quê? Que em Atos 2 mostra uma experiência maravilhosa da igreja. Rebanho do Senhor Jesus, um monte de ovelha junto. E são umas ovelhas que não estavam ali somente juntos fisicamente, mas elas estavam participando uma da vida das outras ali. E você acha que ali não tinha resenha? Não tinha BOzinho para resolver? Não tinha pedido de desculpa, pedido de perdão? Não tinha deixar o ego para lá, porque de alguma forma nem sempre aquilo que a gente faz agrada o outro? Claro que tinha, mas nem por isso essa igreja de Atos 2, que Atos 2 representa e comenta, ela deixou de ser poderosa, porque ela era um rebanho que estava junto e queria estar junto, e não somente fisicamente, mas era uma igreja que queria se igrejar.
Era um rebanho que queria estar ali junto, sim. Era uma igreja que se entendia como rebanho, como lugar de ovelhas juntas. Elas precisavam estar juntas, estavam juntas fisicamente, estavam juntas por decisão, por convívio, por participação, por envolvimento uma com a vida das outras. Elas partilhavam vidas, problemas, orações, questões, lutas, vitórias. E o Senhor ia trazendo mais ovelhas. Presta atenção nisso. À medida que a igreja ela vai vivendo uma experiência maravilhosa, sabe o que Deus faz? Sabe o que o pastorzão, o sumo pastor, o bom pastor faz? Manda mais ovelha para lá para ficar junto no meio delas lá. Porque para o bom pastor ele fala assim, preciso que as minhas ovelhas fiquem umas perto das outras. E nós precisamos pensar nisso. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas é aí que a gente ora e o bom pastor nos pastoreia para que a gente aprenda a conviver umas com as outras. Meu amado, não se desigregue. Não, que palavra, não é? Não desista, não é? Se empenhe, se envolva, arregace suas mangas para viver a igreja. Em tempos em que vai custar, vai dar um trabalho, mas o Senhor nos capacita a todas as coisas e nós precisamos disso. Essa experiência da pandemia tem sido algo novo para muitos, para todos nós. E isso torna-se um dilema muito maior ainda nesse aspecto, porque muitas vezes a gente acha que proteção é se isolar. E na lógica do pastorzão não é essa. O bom pastor fala assim, bota as ovelhas juntas. E eu estou lá cuidando de todas elas. Eu estou falando e todas elas estão ouvindo a minha voz, eu estou cuidando delas na medida que eu falo, elas me escutam. E eu vou usar a vida uma das outras para proteger a vida delas mesmas, estando juntas. Não se isole, se envolva com o rebanho, não desista, porque o bom pastor te quer no meio do rebanho, junto das outras ovelhas. Faça esse um compromisso pessoal. Não deixe que a pandemia, não deixe que esse tempo difícil te tire do contexto da igreja. Eu falo isso em todos os sentidos da palavra. Ore e busque, porque sendo ovelha de Jesus, o teu lugar é no meio do rebanho, e não apenas fisicamente, mas em todos os aspectos. O rebanho é força para a tua vida. Segundo ponto que nós estamos aplicando aqui é a porta e o bom pastor. Não é? Jesus, o sumo pastor, o bom pastor, é o meio, e nós devemos pensar nisso, não é? Ele é o meio entre a nossa segurança de estarmos bem e de estarmos também alimentados, não é? A segurança que nós temos em Jesus é qual? É a da nossa salvação. A salvação que Ele nos dá, e segundo o próprio capítulo fala, ninguém pode tirar. Essa é a segurança, esse é o nosso aprisco. Jesus, Ele é de fato o aprisco, a segurança, a salvação que Ele dá, é o lugar de segurança que todo crente deve viver livre, alegre, solto, porque no Senhor Ele recebeu um eterno presente, e nada nem ninguém poderá tirá-lo dessa condição. Esse é o nosso aprisco, não é? Isso nós recebemos como algo que Ele nos deu e nada pode nos tirar, essa é a nossa proteção. Mas a ovelha, ela também precisa se alimentar, e aí é um ponto que para nós, hoje, nós devemos tomar muito cuidado, porque esses tempos são tempos de muita controvérsia, é um tempo de muita desinformação, muito papo furado, muita fake news cristã, muito material por consumir, muito vídeo, muito doutor, muito especialista, muito teólogo, e um monte de lixo sendo distribuído aos quatro extremos do que nós podemos ver por aí, não é? Muita informação circulando sobre o aspecto de ser algo do Senhor. E aí eu quero chamar essa atenção para você, ovelha de Jesus, a importância de você ser de fato pastoreado pelo bom pastor, que dá o alimento certo para as suas ovelhas. O bom pastor não dá pasto ruim para as suas ovelhas. Esse é o ponto que eu quero chamar para você aqui. Não é? Ele cuida de você. O bom pastor, Jesus Cristo, Ele sabe o tipo de alimento que nós precisamos. E essa é a importância de nós, ouvirmos a sua voz. Porque tem um monte de gente que começa a entrar em celular, em internet, um monte de série de fontes de informações e busca uma série de especialistas e para de ler a Bíblia, e para de orar, e para de entrar no quarto, e para de buscar a piedade, e para de dobrar os seus joelhos e falar assim, Jesus, eu estou vendo um monte de coisa, um monte de informação por aí, mas eu preciso confirmar se tudo isso tem a ver com o Senhor.
aqui orando, Senhor, aqui lendo a Tua palavra, aqui prestando atenção no que o Senhor diz, eu quero identificar a pureza do pasto que o Senhor está trazendo como boa fonte de alimentação para mim, para cortar fora aquilo que não serve para mim, aquilo que não tem a ver com o que o Senhor tem a me alimentar, porque de fato o Senhor sabe o que nós precisamos. Se nos reconhecemos como ovelha, e claro, sim, aqui no sentido figurado, mas a ovelha ela é um animal que ela nasce um cordeirinho e ela vai crescendo. E eu quero te perguntar, você como ovelha do Senhor Jesus, você consegue mensurar-se e perceber-se como alguém, uma ovelha que está crescendo na sua vida espiritual, meu irmão? Porque talvez você está magrinho e está raquítico que não está crescendo, porque está se alimentando de um monte de lixo, me perdoe a palavra. Está cheio de teologia furada hoje em dia. Está cheio de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. E se você continuar se alimentando dessas coisas e não for para a palavra, e não orar e clamar ao Senhor, em dizer, vem aqui, Senhor Deus, me leve para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes, que lá pela Tua palavra em Salmo 23 o Senhor fala, nada me faltará do bom pasto, quando o pastor de fato está ali a dizer tudo o que eu preciso ouvir, e eu estou atento ouvindo, não é? Nós precisamos nos atentar disso. Ele é o bom pastor que nos deu sim a segurança da salvação e é aquele que nos dá o melhor alimento também. E nós queremos ser ovelha forte, ovelha crescida, ovelha que realmente ouve a voz do pastor para ir aos melhores fontes de alimentação? Ou será que muitas vezes a gente ouve a voz do Senhor, sim, mas a gente ouve de vez em quando ir lá longe porque a gente vive atrás de outros pastos também, se desviando, não é? Às vezes a gente ouve a voz, mas a gente ouve como um sussurro, porque o pastor está lá junto das outras ovelhas e a gente está buscando em outras fontes que não estão ali para nos alimentar. Percebe a importância de você ter critério, de você ter um coração adorador, que busque, que fale assim, Senhor Jesus, me ajude a ouvir a Tua voz que vai me levar aos pastos puros daquilo que eu preciso me alimentar de fato, não é? Porque senão você poderá estar numa condição de uma ovelha que definha, meu irmão. Pode acontecer isso? Pode, se você não se alimentar direito, se você não se alimentar dos pastos verdejantes do Senhor, você poderá estar em meio a esse trajeto de precisar de se alimentar, estar atento a uma série de fontes que não vão compor aquilo que é a melhor fonte de alimentação para você. Mas para isso você tem que ter um coração que diga para você mesmo assim, quero ouvir a voz do Senhor Jesus, meu bom pastor, mais do que qualquer coisa. A minha semana começa e o foco está em ouvir nitidamente, de uma forma clara, o que o Senhor Jesus tem a me dizer. Quero ser uma ovelha robusta, não quero ser cordeirinho, não quero ser uma ovelha fraca, que fica para lá e para cá, empurrada pelas outras, porque não sabe para onde vai, de onde vem, como vai. Precisamos da alimentação certa e o bom pastor é aquele que está a dizer, que está nos chamando pelo nome, e tem muita gente que às vezes está sendo chamado pelo pastor, mas também está afoito para outros campos, está querendo ouvir outras coisas, está querendo se alimentar de coisa que não é pasto para ele ou para ela. E como ovelhas do Senhor, precisamos ter um foco de orar e clamar e Senhor, falar, Senhor, eu vou estudar a Tua palavra, eu vou orar pedindo para que o Senhor traga os conteúdos dos quais eu devo assim consumir, ouvir as mensagens, prestar atenção nas músicas que realmente trazem verdades da parte do Senhor. Eu quero entender o que o Senhor está falando a respeito do que e como eu preciso crescer como ovelha do Senhor e assim viver a vida que o Senhor quer que eu viva de fato. E o terceiro ponto que eu quero cobrir aqui, fechando essa noite, é a questão da voz, não é? Quero destacar aqui com você que é interessante, nas palavras de Jesus, não acontece confusão para a ovelha verdadeira, porque ela conhece a voz do pastor, do bom pastor, do sumo pastor. E como eu já mencionei aqui, às vezes ela pode até estar andando meio longe, bem ao longe mesmo, mas ela ouve a voz do pastor. No fundo, ela sabe lá no fundo, quando ela às vezes está por direções onde ela não deveria estar. E aí eu quero te dizer, se você tem ouvido a voz do pastor, foque na voz do pastor, concentre-se na voz do pastor, sacrifique-se, abre mão do seu eu, do seu ego, no que for preciso, negue a si mesmo, mas priorize a voz do pastor na sua vida, porque ele te conhece. Se ele te chama pelo nome é porque ele sabe onde você deve estar e ele quer te levar ao melhor local, ao melhor contexto.
Ele sabe o que é bom para você, não é? E eu digo isso porque muitas vezes, como eu introduzi aqui no começo, às vezes a ovelha, na sua fragilidade, vulnerabilidade, fraqueza, é um bicho que dá trabalho, né? Porque, como eu disse, mesmo sendo tão frágil, ela é um animal de uma personalidade, de uma opinião forte, né? E às vezes isso concorre a respeito de ouvir e obedecer e acatar a voz de Jesus, não é? Se você é ovelha de Jesus, você conhece a voz de Jesus, não é? E isso não significa que você não dê trabalho. Talvez você esteja aqui pensando, ouvindo toda essa mensagem, pensando uma série de coisas, e você esteja se percebendo que talvez você é uma ovelha que está dando trabalho para Jesus, porque mesmo apesar de ouvir a voz dele, você tem incorrido em atos, em situações, em questões que você não deveria estar. Porque às vezes você fica questionando, às vezes você fica querendo assumir o drive, a direção, aonde você deveria estar, e você não prioriza a voz do Senhor Jesus na sua vida. E para a boa existência de ovelha do Senhor Jesus, confere ouvir a voz do pastor para ser pastoreado por ele. Simplesmente assim. Percebe como a boa vida da ovelha está intimamente ligada a ela ouvir a voz do pastor para ser cuidada, para ser bem alimentada, para crescer, para ganhar a vida e o contexto que ela precisa, não é? Como nós precisamos de fato entender isso, a voz do nosso bom pastor como centro único da nossa vida, não é? Porque é Ele que tem as palavras de vida eterna, é Ele que nos alimenta com o pão, com o pasto, não é? Podemos dizer assim, que vem do céu, que revigora a nossa alma. E se você é ovelha, a voz do bom pastor está falando ao teu coração, não é? E o convite dessa noite é pensarmos assim: olha, se entregue por completo ao pastoreio desse bom pastor na sua vida. E aí eu termino esse tempo nosso aqui, enfatizando algumas coisas a respeito dessa nossa experiência de pensar esse mês com você. Relembrar e reforçar de que a igreja é o lugar de se igrejar. É o lugar de igrejar-se, não é? É o lugar da ovelha procurar o rebanho do bom pastor. A igreja do Senhor Jesus é o rebanho do pastor Jesus. E Jesus é esse que disse aqui para nós na sua palavra que, olha, mediante a consumação da minha obra, mediante a instauração efetiva do reino de Deus, mediante a evolução do que virá por meio da cruz, por meio da igreja, haverá um só rebanho e um só pastor. E a igreja viva do Senhor Jesus é esse um só rebanho, e por isso nós somos convidados sim a nos igrejarmos, a vivermos a igreja, a vivermos num só pastor, um só rebanho, uma unidade que nós devemos buscar sim, e isso implica sim, em estar junto de outras ovelhas. E talvez você tenha que começar a orar e falar assim: Senhor, me ajude a viver isso, porque talvez eu esteja vivendo muito isoladamente, mas eu sou ovelha. Sozinho não dá, mas é difícil, Senhor, talvez eu tenha marcas na minha vida, eu preciso superar marcas, porque eu tenho que entender que mais importante do que talvez questões relacionais ou aquilo que tenha me frustrado em dado momento, é de fato o pastoreio do sumo pastor que quer usar a vida de outras ovelhas para trazer proteção para a minha vida. A ovelha que está sendo ali reunida, agregada ao conjunto do rebanho que o pastor está pastoreando, ela está seguindo o curso pelo qual o pastor está conduzindo o grande conglomerado das ovelhas. E se isolar representa o quê? Muitas vezes você se distanciar daquele ambiente que o Senhor quer oferecer na tua vida para ser proteção na sua vida, meu irmão. Não estou querendo dizer que vai ser uma história de mar de rosas, que vai dar tudo certo, que as pessoas vão sempre acertar com você. Mas assim como nós clamamos misericórdia do Senhor, quando nós falhamos com as outras pessoas e falhamos mesmo, nós devemos ser misericordiosos como o Senhor nos convoca também, para conviver com as outras ovelhas também e se igrejar sim, apesar de qualquer dificuldade que aconteça. A igreja é o lugar também onde o bom pastor usa para alimentar suas igrejas. Essa é a importância de nos igrejarmos, também estamos falando sobre a unidade da igreja. O rebanho é o lugar para a gente estar aqui, ouvir a palavra de Deus, aprendermos a respeito do nosso Deus, a testemunharmos, a contarmos para o outro o que Deus tem feito na nossa vida e sermos impactados com a boa marca do que o Senhor tem feito na nossa vida também,
para impactar a vida de outros também. Aquilo que Deus faz em meio ao rebanho também é alimentação para a vida espiritual das outras ovelhas também. Essa é a importância de estarmos juntos, de ouvirmos a voz do pastor, de entendermos o seu perfil, o seu modo de agir, o seu modo de ser e de ensinar e conduzir as suas ovelhas, para que Ele nos leve às suas maiores porções, para que Ele nos leve ao seu alimento puro que nós tanto precisamos. A igreja como esse lugar de alimentação, sim. A igreja como esse lugar de estar junto para proteção, a igreja também como esse lugar de se alimentar, sim, porque o bom pastor usa a igreja para isso. O bom pastor usa o quarto, o bom pastor usa a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação do Senhor, sim. O bom pastor também fala conforme as orações, as perguntas que você coloca para ele, sim. Mas o bom pastor está aqui querendo usar o tempo todo a sua igreja para trazer as melhores fontes de alimentação para você. E a igreja também é o lugar onde nós exercitamos tanto esse ouvir da voz. A igreja é o lugar onde também nós exercitamos esse lugar de aprender a distinguir cada vez de uma forma melhor a voz do nosso pastor. Porque tem muita gente querendo, como assaltante, como salteador, adentrar aí o território das ovelhas e fazer uma bagunça. Mas é em meio à reunião do único rebanho que nós podemos sim distinguir cada vez melhor, de uma forma cada vez melhor, a voz do nosso pastor. E ser igreja é isso. Igreja é o local de se empenhar por ouvir uma só voz. Igreja é o rebanho de se empenhar por viver essa unidade de um só rebanho pastoreado por um só pastor. Isso é igreja. E nós devemos nos lançar esse desafio de vivermos essa oportunidade de sermos um só rebanho, uma só igreja do Senhor Jesus, pastoreada por Ele, como nós precisamos estar, alimentadas por Ele, guardadas por Ele, ouvindo a voz dEle como nós devemos estar. Ore comigo. Como nós precisamos disso, Senhor Jesus? O Senhor é o nosso bom pastor e tantas vezes, ó Pai, nós perdemos realmente, ó Pai, em meio às nossas emoções, em meio às nossas situações de vida, em meio às experiências de relacionamentos, ó Pai, tantas vezes ovelhas se machucam, ovelhas se esbarram, ou tantas dispersões às vezes tiram a atenção da gente para outros campos que não são os campos onde o Senhor quer nos levar. E tantas são as questões que nós nos deparamos olhando aqui, ó Pai, conforme esse texto da Tua Palavra nos trouxe. Senhor, precisamos e queremos viver o desafio de se igrejar cada vez mais. E para se igrejar, nós precisamos, Senhor Deus, entender que a figura central desse se igrejar é ser pastoreado pelo Senhor. É ouvir a Tua voz. É desejar os campos de alimentos que o Senhor tem para as nossas almas. Para sermos, Pai, um só rebanho, pastoreados por um só pastor. Senhor, nos ajude a isso, porque são tantos desafios nessa caminhada, Pai. São tantos, como eu disse, ó Pai, as distrações. Tantas vezes, tantos motivos que se levantam. E tantas vezes, ó Deus, tantas situações têm se levantado contra essa experiência da igreja se unir em unidade, sendo um só rebanho. Quantas vezes, ó Deus, ovelhas não têm se comportado como ovelhas do Senhor, mas têm aí andado de uma forma, Pai, definhada assim, ó Pai, porque não têm recebido a alimentação correta, ou não têm priorizado a Tua voz, Senhor Deus, ou não têm feito, ó Pai, em meio à comunidade dos santos, o lugar de refúgio, de refrigério, força, proteção que Ele deve ser. E tantas pessoas, ó Pai, às vezes têm vivido essa experiência de se isolar, Pai, num tempo que está tão difícil, Senhor. Está tão difícil e esse contexto todo de 1 ano e meio para cá que temos vivido tem dificultado mais as coisas, ó Deus. E nós precisamos do Senhor. Acima de tudo, ó Pai, o Senhor, sim, queremos hoje orar dizendo isso, o Senhor é o nosso bom pastor e nós não deixamos de reconhecer isso.
Nós não deixamos de afirmar isso e nós, orando por isso, nós estabelecemos isso como foco do nosso e para o nosso coração aqui hoje. Então queremos te dizer, Senhor Deus, nos ajude a cada vez ouvirmos mais a sua voz, Senhor Deus, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem os campos de alimentação efetivos, verdadeiros, que nos alimentam e nos fazem crescer de verdade. E nós precisamos dele, ó Pai. Ajude-nos a ouvir a Tua voz cada vez mais, Senhor Deus. Ajude a gente a entender essa força, essa necessidade, essa importância da igreja em sua unidade para as nossas vidas. E ajude a gente, ó Pai, a não viver às vezes barrados em más experiências ou situações que tenhamos vivido, mas que a gente venha deixar isso para trás e venhamos a nos comprometer, a nos esforçarmos pelas melhores contribuições e experiências de estar junto com as outras ovelhas, de sermos, ó Pai, de exercer misericórdia assim como nós somos alvos de misericórdia também, e ajudar, a abençoar, a guardar, a proteger, a sermos instrumentos do bom pastor para proteger outras ovelhas também, assim como nós também queremos sempre sermos guardados pelo Senhor, pelos vários meios que o Senhor tem de cuidar de nós, inclusive por meio da vida de tantas outras ovelhas. E ajude-nos a nos distinguir, Pai, a respeito de tantas fontes de alimentação que se apresentam, Pai, para as ovelhas, ó Pai, para as Tuas ovelhas desse tempo. Ajude, ó Pai, para que a gente esteja sensível, ó Pai, à Tua voz, para distinguir o que é boa alimentação de fato para nós e o que não é, porque nós queremos somente estar nos campos verdejantes que o Senhor leva para a nossa alimentação. Nós queremos estar sempre, Pai, guardados do mal, perseverantes, próximos, pertinho ao nosso bom pastor, porque o Senhor é tudo que nós precisamos e queremos mais e mais do Teu pastoreio, ó Pai, junto ao único rebanho que é o rebanho que o Senhor convocou, chamou, agregou e trouxe para junto de si. E nos ajude a levar a viver essa experiência mais e mais. É assim que nós te suplicamos nessa noite, Senhor Jesus, nosso bom pastor. No nome santo de Jesus, nós te oramos. Amém. 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 Coloque-se de pé. Vamos declarar